Você já parou para pensar por que o Evangelho faz questão de dizer que Jesus passou exatamente 40 dias no deserto? Por que eles não colocam 30, não colocam 50, mas sim 40 dias e 40 noites? Isso não foi por acaso. Esse número ele tem um sentido literal e simbólico profundo, né? E liga Jesus às figuras do Antigo Testamento. Aí, a partir do momento que você entende isso, os 40 dias de Jesus no deserto deixa de ser simplesmente um momento difícil da vida de Jesus e passa a ser parte do plano de salvação de Jesus Cristo. Entender mais? Então, bora lá. Olá, eu sou a Anália Gaspi. Antes da gente entrar de fato nos 40 dias de Jesus no deserto, a gente precisa entender que o fato de Jesus ter ficado os 40 dias no deserto não é mero simbolismo, né? Simbolicamente Jesus passou 40 dias no deserto. Não. Jesus, de fato, enquanto ele esteve aqui na Terra, ele passou pelos 40 dias e 40 noites no deserto. E Santo Tomás de Aquino, ele enfatiza que Jesus ele ficou 40 dias e 40 noites no deserto, para que assim a gente possa evitar aquele erro, por exemplo, de pensar que Jesus teria comido durante a noite, o que não aconteceu. Ou seja, ele realmente jejuou, realmente, de fato, ele sentiu fome, então ele de fato experimentou a fragilidade humana. Certo, né? Mas por que 40 dias? Agora a gente vai ver a ligação com o Antigo Testamento, para a gente entender isso. Os 40 dias e o Antigo Testamento. O número 40, ele aparece diversas vezes no Antigo Testamento, em momentos de prova, purificação e preparação. Como, por exemplo, Moisés, ele ficou 40 dias no Monte Sinai. Ele ficou esses 40 dias em jejum, né? E recebendo ali as tábuas dos 10 mandamentos, certo? Agora pensa, Jesus, assim como Moisés, também jejuou 40 dias. E Moisés recebeu a lei no Monte Sinai. Então, se Moisés, em jejum, recebe a lei, Jesus, como homem perfeito, ele cumpre a lei de maneira perfeita. Consegue perceber o paralelo? Então, Jesus, ele é um novo Moisés. Mas não para por aí. Tem o povo de Israel também, que eles passam 40 anos peregrinando pelo deserto, né, por causa da sua própria infidelidade a Deus. Eles murmuraram, eles duvidaram, eles acabaram por falhar ali com Deus, né? E Jesus, ele passa quanto tempo no deserto? 40 dias. Então, ele vence as tentações ali no deserto, né? O que era punição pro Israel do Antigo Testamento se torna vitória em Jesus aqui no deserto. E tem mais, hein? Teve o dilúvio, que durante 40 dias houve uma chuva muito forte, né? E essa chuva, esse dilúvio, ele foi o juízo de Deus contra aquele povo que era pecador. Mas foi também a preservação do justo Noé. Ele que foi salvo do dilúvio, né? Quando construiu a arca junto com a sua família e os animais, escaparam daquela chuva, né? Aí, presta atenção para você ver. Noé,
por ter sido justo, foi salvo. E Jesus, sendo o homem perfeito, enfrenta o mal e vence. O dilúvio marcou o juízo de Deus sobre aquelas pessoas. Mas o deserto por onde Jesus passou é o início da vitória definitiva sobre o mal. E ainda não acabou, hein? A gente tem também Elias. Foi alimentado por anjos e caminhou até o Monte Horebe por 40 dias. E Jesus, ele também passa pela tentação do deserto, né? Durante 40 dias. Quando o demônio fala para ele, né? Transforma as pedras em pão, Jesus, ele responde: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus, ele vence a tentação com o alimento que é a palavra de Deus. Então, e é dessa forma que Elias, ele prefigura Jesus. Aí você consegue perceber o padrão que aparece, né, dos 40 dias de Jesus no deserto, e com as diversas outras vezes que aparece o número 40 na Bíblia. Isso, então a gente vê só por aí que esse número ele não é por acaso, né? Mas o que ele significa de fato? Antes de eu mostrar para vocês, eu quero recomendar para vocês aqui, se você quiser aprofundar ainda mais sobre o tempo que Jesus passou no deserto, os 40 dias, não somente a questão do número 40, né, que a gente está tratando aqui no vídeo, mas de fato, os 40 dias que Jesus passou no deserto, se você ainda tem dúvidas, suas respostas estão nesse livro aqui, O Catecismo da Igreja Católica. Você vai encontrar mais sobre Jesus no deserto ali entre os números 538 e 540. Ele vai explicar para você o que a igreja de fato pensa sobre os 40 dias de Jesus no deserto. Não tem fonte mais sólida para você tirar suas dúvidas e aprender sobre esse tempo do que aqui no Catecismo da Igreja Católica. O link está aqui na descrição do vídeo. O significado do número 40. Aqui vai entrar uma explicação muito profunda que Santo Tomás de Aquino traz para a gente. Veja só, ele ensina o seguinte: 4 vezes 10 dá 40, isso todo mundo sabe, né? Mas o número 4, aqui, ele representa a nossa realidade corporal. Aqueles antigos 4 elementos que a gente ouve muito, inclusive, quando a gente vai estudar os 4 temperamentos, né? Que são terra, água, ar e fogo. O número 10 dessa conta aqui seriam os 10 mandamentos da lei de Deus. Então, esse número 40, ele simbolizaria que a nossa luta, na nossa fragilidade corporal, para viver os 10 mandamentos. Então, no deserto aqui, Jesus, ele repara as nossas quedas com o jejum, a oração, né? E vencendo assim as tentações. Então, o jejum de Jesus, que Jesus faz aqui no deserto, ele não é apenas uma disciplina que Jesus tem, mas é reparação pelos nossos pecados, né? Pelas nossas quedas. Mas aqui que vem algo mais importante. Jesus como homem na provação. Como eu falei anteriormente, a fome que Jesus passou no deserto, gente, ela era real. Aconteceu de fato. Ele sentiu o cansaço, ele sentiu a nossa fragilidade humana. E o demônio, ele ataca justamente aonde a natureza humana é fraca. E isso é importante para nós,
né? Por quê? Porque mostra, assim como Jesus viveu a fragilidade humana, né? Assim passou por tentações, assim nós também passamos por provações. E essas provações, elas não são o fim de tudo, mas pelo contrário, elas são uma fonte de crescimento. De cada provação a gente sempre sai mais forte. Tá bom, né? Mas qual o sentido disso para nós hoje? O significado redentor. Onde Adão e Israel caíram, Jesus vence. Então, Adão, quando estava no jardim, falhou. Israel, no deserto, falhou. E Jesus venceu as tentações. Jesus triunfa onde a humanidade caiu, como a gente viu nesse vídeo de hoje, né? E como o homem perfeito, Jesus ele repara a natureza humana, repara os pecados, as quedas da natureza humana e mostra pra gente que é possível vencer o mal. Mas não pela força, mas pela obediência filial a Deus. E isso muda a forma como a gente olha para as nossas próprias lutas, né? O deserto, a partir desse ponto de vista, ele não é mais um abandono. Deus não abandonou a gente ao acaso lá no deserto das nossas vidas, né? Mas ele está nos preparando, nos fortalecendo, né? Nas nossas batalhas, no nosso dia a dia. E também as tentações, as provações que a gente passa não é fracasso, né? Mas sim uma purificação que a gente passa. Isso se a gente sair vencedor, claro, né? E agora é a hora que você vai compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Manda para aquela pessoa que às vezes até já perguntou para você sobre o motivo dos 40 dias de Jesus no deserto. Esse vídeo vai ajudar essa pessoa a entender. Não esquece do Catecismo da Igreja Católica. O link está aqui na descrição do vídeo, certo? Vai ajudar você a aprofundar seus conhecimentos não só sobre Jesus no deserto, mas também como aprofundar sua própria fé católica, com a própria voz da igreja te ensinando. Eu vou deixar esse vídeo aqui para você, ó. Esse vídeo aqui fala das coisas que você ainda não sabe sobre o tempo da Quaresma. Então vale muito a pena você assistir, hein? Te espero então no próximo vídeo. Fique com Deus e até a próxima.